a fertilidade do solo também pode influenciar na infestação de plantas daninhas. Então, por exemplo, se o solo está com baixa fertilidade, se ele está muito ácido, então um solo ácido ele vai favorecer plantas daninhas que são adaptadas àquele solo ácido. Uma hortaliça comercial que você vai consumir, uma alface, uma rúcula, ela não vai bem no solo ácido, mas as plantas daninhas elas vão. Então, nessa competição, né, as plantas daninhas elas já estão adaptadas. Se o solo tiver ácido, ela vai crescer horrores e a sua planta não vai crescer. Então, nessa competição, quem vai ganhar é a daninha. Então, no solo ácido, por exemplo, as samambaias, elas vão muito bem no solo ácido. O trevinho, né, aquele azedinho, ele vai muito bem no solo ácido. O sapé, né, o sapê, sei lá como é que fala, também vai muito bem em solo ácido. Então, também a gente tem que ajustar a fertilidade do solo para favorecer sempre as hortaliças e não as plantas daninhas. Então, por exemplo, se o seu solo tiver com falta de nutrientes, ele pode começar a dar muita infestação de nabiça, corda de viola. Corda de viola é super difícil de controlar. O carrapicho de carneiro também, né? O capim-colchão. Então, são plantas daninhas que se o seu solo tiver faltando 1 ou 2 nutrientes, né? Porque a planta ela precisa de pelo menos 13 nutrientes que são essenciais. Se tiver em falta algum desses nutrientes, essas plantas daninhas elas vão até sinalizar para você que isso daqui está em falta. Dá para você saber mais ou menos quais são os nutrientes que estão faltando, tá? E a compactação do solo também. Existe uma característica química, física do solo, né, que é a compactação. Então, alguns solos são mais suscetíveis à compactação, como os argilosos. A compactação acontece quando aquele solo está úmido, né, e ele sofre alguma pressão, algum pisoteio, passa caminhão, passa trator, passa alguma coisa em cima, e esse solo ele é prensado, assim, essa pressão diminui os poros, né, e forma aquela laje compactada. Depois ele seca e forma aquela laje dura. A raiz não penetra, é muito difícil, a água não penetra, o oxigênio também não entra, então fica aquela camadona lá. E algumas plantas daninhas, elas vivem bem naquela situação. Por exemplo, né, o pé de galinha. O pé de galinha é muito comum, é indicativo, inclusive, de solo compactado e é bem difícil arrancar ele na mão. Quem tem aí sabe, né? A guanchuma, o açapeixe também vão bem em solo compactado. Então, para você melhorar as condições, né, diminuir as plantas daninhas, você também tem que melhorar a fertilidade, tirar a acidez do solo, né, fazendo o que? Uma calagem que tira a acidez do solo, melhorar o equilíbrio dos nutrientes, melhorar, tirar um pouco dessa compactação. Então, tudo isso daqui vai também ajudar no controle de plantas daninhas.